Já ouviu a expressão que para você emagrecer é apenas uma questão de força de vontade? Ou já ouviu a expressão que para emagrecer é apenas uma questão de fechar a boca? Então, se você ouviu essas frases, fique aqui comigo que a gente precisa desmistificar esse seu emagrecimento. Meu nome é Daniela Mendes Tobaja, eu sou nutricionista e coaching e trabalho com emagrecimento. Principalmente, eu acredito no emagrecimento que ele acontece aqui, primeiro na sua cabeça. Afinal, o nosso corpo, os nossos comportamentos são apenas um reflexo do que está na nossa mente. Fica aqui comigo para você entender mais do que está acontecendo com a sua mente, do que está acontecendo com o seu resultado e como você pode modificar esse resultado que você tem hoje que te desagrada. Tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, a gente pensa antes de fazer. Pode ser que algumas coisas a gente faça sem estar tão atenta, você está no modo automático. Às vezes você está comendo com a cabeça em outros lugares, né? No trabalho, em outras coisas que tem que fazer, e aí você nem percebe o que você está pensando naquele momento, o que está te autorizando a comer ou comer muito, ou qual a relação que você está fazendo ali com a comida. Assim como, por exemplo, às vezes quando a gente está dirigindo e num caminho que a gente sempre costuma fazer, de repente da sua casa para o trabalho, e aí quando você se vê chegando no trabalho, mas sem ter prestado muita atenção no caminho que você fez, não é que você não pensou, você estava agindo no modo automático. E por que eu estou trazendo esses exemplos aqui? Para mostrar para você que sempre a nossa mente está no comando. Tudo que você quer fazer ou realizar, primeiro é construído aqui e depois no comportamento. Só que quando a gente está falando em emagrecimento, a maioria das pessoas procura o quê? A primeira coisa, um nutricionista, ou pega uma dieta da internet, ou começa a fazer exercício, ela começa mudando o comportamento, que de fato é o que vai gerar resultado. Só que quando ela muda o comportamento sem mudar os comandos dos gatilhos da mente, muito possivelmente, para não falar 100% de chance de que isso aconteça, ela acabe não conseguindo manter aquilo a longo prazo, porque muitas vezes, e aí vocês podem ir identificando dentro de vocês, do perfil de vocês, muitas vezes vocês estão fazendo uma dieta, mas pensando em realmente ser algo temporário. Não, vou fazer isso aqui 30 dias, depois eu quero voltar a comer tal coisa. Ou pode ser que você até comece a fazer direitinho, mas com uma sensação, um sentimento de que aquilo não é prazeroso, que aquilo é sacrificante, ou restritivo, radical. E aí qual que é a chance? Vamos imaginar que é um casamento. Você está casando com aquela relação da comida. Quando você começa a ter um relacionamento onde você não sente prazer, onde você não gosta do que você faz, ou onde você sente que você está sendo radical, qual que é a chance desse relacionamento dar certo? Quando você come sempre a mesma coisa e você acha aquilo sem graça, qual que é a chance desse casamento entre você e um estilo de vida realmente funcionar? Faz sentido o que eu tô te falando? O que eu preciso que você entenda? Que para a coisa funcionar, ela vai ter que funcionar tanto os comportamentos, isso é indispensável, mas a sua mente precisa estar alinhada. Vou dar um outro exemplo. Eu falo muito para meus pacientes. Vamos supor que isso é um desejo real. Eu quero ser a melhor nutricionista, né, do mundo, né? Eu sou ambiciosa. E aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um pensamento assim, cara, mas eu odeio estudar. Qual que é a chance de eu ser a melhor nutricionista com esse pensamento, eu odeio estudar? Sem chance, vocês concordam comigo? Qual que é a chance da sua dieta funcionar se você não gostar dela? Se você não gostar de fazer o que tem que ser feito? Qual que é a chance? Entende? Dani, mas é possível mudar? Sim, é possível mudar. E a gente tem a ciência, né, que apoia hoje várias dessas mudanças comportamentais, que tanto a neuroplasticidade explica muito isso, que nós somos seres muito adaptáveis às mudanças, né? Mas isso é um processo, outro dia eu estava conversando com uma paciente minha e ela é vegana. Esse exemplo dos veganos é muito legal de trazer para vocês, porque um vegano não se torna um vegano do dia para a noite, um vegetariano não se torna um vegetariano do dia para a noite. Esse pensamento, essa ideia, ela é construída ao longo de um período, ele vai se adaptando às mudanças.
essa pessoa, ela muda o significado que a carne tem para ela. E aí sim, depois ela consegue se manter naquele estilo de vida que ela deseja. E na alimentação para o emagrecimento não é diferente. Você precisa entender quais foram as construções que você fez, tanto dentro da sua história, né, dentro das suas feridas, dentro do seu contexto social, das suas relações, qual foi o apego, qual foi todo o seu relacionamento que foi criado em torno daquela alimentação, para que você reavalie o que faz sentido e é positivo para você, te gera um resultado positivo manter, e o que chegou o momento de você ressignificar e ir abandonando, mudar, desapaixonar de alguns alimentos, né? Então é muito importante que você parta no emagrecimento. Olha o que realmente é o emagrecimento: um processo profundo e eterno de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Um processo enorme de saber gerir suas emoções. E o legal do emagrecimento, isso pode ser que hoje você não enxergue como legal, é que é um processo que só depende de você, não depende de mais ninguém. E isso é muito bom, porque depender dos outros é como se você não pudesse fazer aquilo ser real, né? Se você depender dos outros, pensa no seu trabalho, como acaba sendo frustrante quando você depende de alguém para a coisa funcionar. Se aquela pessoa não dá o melhor dela e você depende daquilo também, né? Por exemplo, no meu trabalho, para o meu paciente emagrecer, não depende 100% de mim. Eu brinco que é 50% e 50%, porque eu vou dando as orientações, vou mostrando o caminho, mas ali no vamos ver, né, na hora do pra valer, né, é o paciente com ele mesmo, tá? E isso é muito bom, apesar de muitos de vocês não conseguirem de primeiro momento enxergar que isso é positivo. E possivelmente, se isso acontece com você, calma que isso muda, tá? Tá faltando um pouquinho mais de confiança em você, tá faltando um pouquinho mais de segurança, e isso também é construído, tá? Você não é incapaz de ter essas habilidades. Todos somos capazes de ter as habilidades que nós quisermos nessa vida. É como um músculo, basta apenas você ir treinando aos pouquinhos e você constrói desde a mentalidade, as características, né, respeitando um pouco da sua personalidade para mais ou menos, mas é possível sim, tá? Desde que você queira. Agora, o que é importante entender sobre essas primeiras frases que eu falei lá no começo? Inclusive, é um caso de um paciente meu, pra gente ver como essas frases lá no começo, como é uma questão só de força de vontade, pode ser um tiro no seu pé. Eu tenho um caso de um paciente que, de tanto ele escutar isso, e é assim que se formam as crenças, né? Coisas que a gente ouve muito, ou vê, ou vivencia muitas vezes, ele escutou muito isso, e aí, como ele não conseguia emagrecer, ele começou a questionar se realmente ele queria muito, porque ele falou assim, poxa, se é uma questão só de força de vontade e eu não consigo, acho que eu não quero tanto, acho que eu não tenho tanta vontade de emagrecer. Isso aconteceu com ele no meio do processo. Foi quando ele trouxe para a sessão essa fala que a gente pôde desconstruir essa ideia. E tem outros pacientes que trouxeram uma fala de uma questão só de diminuir, tirar comida. E teoricamente você tem que reduzir o valor calórico, mas você também tem muitas pessoas, e eu sou uma delas, que responde muito melhor com mudanças de qualidade do que de quantidade. Tá? O meu corpo tem vários efeitos inflamatórios com alguns grupos alimentares, e mesmo que eu coma pouco, eu não tenho o melhor resultado só comendo pouco. Tá? Então é muito importante a gente se conhecer, autoconhecimento. E aí nessa fala, o que eu quero trazer de informação para vocês? Que para o emagrecimento acontecer, muitas habilidades emocionais precisarão ser desenvolvidas ou fortalecidas. Dentre elas está a autorresponsabilidade, dentre elas está a habilidade de você conseguir focar, de você saber se motivar. Dentro do foco, uma coisa que é muito importante destacar, que eu vejo ser assim o ponto, acho que um dos principais, é você saber se validar, você saber se elogiar, você saber se parabenizar pelas suas conquistas.
Imagine só que você fez, eu gosto muito desse exemplo, que você fez um café da manhã especial para o seu parceiro ou para o seu filho, para alguém que você ama muito, tá? Você fez um café da manhã especial. E aí essa pessoa não fala nada. Nada. Me conta, se essa pessoa não te fala nada, não te agradecer, não te dar nenhum feedback positivo, você vai ficar motivado ou desmotivado a reproduzir este comportamento? Provavelmente que você vai concordar comigo que você vai ficar desmotivado. A pessoa afinal você fez e a pessoa nem validou aquilo. No seu trabalho, talvez, você sinta que você tem muito esforço, mas o seu chefe não te valida, não te reconhece. E aí, o que acontece com você? Você fica o quê? Desmotivado, certo? A mesma coisa acontece no processo de emagrecimento. Quando você não valida as suas pequenas conquistas, por exemplo, você sabe que hoje foi um dia difícil de vencer a sabotagem, a preguiça de sair da cama para treinar. Você sabe, ninguém mais sabe. E você conseguiu ir treinar. Pode até ser que não tenha sido o seu melhor treino, mas você foi até lá. Isso é uma conquista. Você sabe o quanto foi difícil. É uma oportunidade de você se validar. Se dá os parabéns. Ou pode ser que hoje você tenha conseguido vencer a vontade de comer um docinho, né, no meio da tarde. É um motivo de você se validar. Talvez hoje você tenha comido mais salada, você excluiu, você deixou de comer uma fritura no seu almoço, talvez você tenha tirado o refrigerante da sua refeição. Existem várias probabilidades da alimentação, ou sem ser só da alimentação, coisas que você esteja realizando, né? Eu brinco com o meu paciente, eu falo com o meu paciente que só o fato de ele estar na consulta, só o fato de ele dar o primeiro passo, de ele buscar ajuda, já é um motivo de ele se parabenizar. Porque é um ato de coragem, é um ato de enfrentamento, tá? Então, esse é um item muito importante que garante que você permaneça no foco, no estímulo contínuo. Porque muitas pessoas, elas até conseguem manter um foco por um tempinho ali, que sei lá, uma semana, 15 dias. É muito comum eu escutar dos 15 dias nos pacientes. Tá indo muito bem, depois dos 15 dias dei uma desanimada. O que é essa desanimada? Falta de validação, tá? Ou quando você acelera o seu ritmo de emagrecimento, dá um passo maior que a perna, dá um tiro no meio de uma corrida, né? Você acaba se fadigando, esgotando, tá? E aí você acaba reproduzindo um comportamento piloto automático, que é o comportamento de antes, tá? Então, é muito importante entender que para o emagrecimento de fato acontecer e para ele de fato ser para sempre, você vai precisar mudar o comportamento junto com a mudança do seu mindset, da sua cabeça, da sua mente, tá? Eu gosto até de citar no meu curso que existem 4 estágios do aprendizado. O primeiro estágio é quando você não sabe que você tem um problema, você não sabe que tem a cabeça, né, de gordo, digamos assim, tá? Você tem um comportamento e você não sabe que a sua cabeça te induz aquilo. Depois tem um estágio que você até já sabe, fala assim, caramba, esse pensamento aqui é muito sabotador, ele não me leva ao meu resultado, mas você não consegue ainda ter ferramentas, ter estrutura para conseguir resolver aquilo. Existe o terceiro estágio, onde você tem ferramentas para utilizar diante daquela dificuldade, só que você precisa demandar muita atenção para conseguir fazer. Sabe quando a gente está aprendendo inglês, que a gente tem que prestar muita atenção e chega uma hora que a gente cansa? Ou quando você está aprendendo a dirigir, você precisa prestar muita atenção, nossa, sinto ponto morto, você precisa de muitos detalhes. Esse estágio é o terceiro estágio de aprendizado, você precisa estar constantemente prestando atenção, cara, que você cansa e aí você acaba partindo para o seu comportamento antigo, que é o mais fácil para sua mente partir, porque não demanda esforço, é um modo economia de energia natural do ser humano, do corpo humano, né? E o quarto e último estágio é quando você tem os comportamentos corretos, a mentalidade está ajustada para aquele comportamento, não é esforço fazer aquilo, você faz sem pensar, sem questionar, você faz no modo automático, né? Quantas coisas nós adultos não fazemos
sem ficar se cobrando, se questionando, como por exemplo era na infância o escovar o dente ou tomar o banho. Você não fica, ai meu Deus, tem que tomar banho. Você não fica, simplesmente vai. Tem muitas coisas que você simplesmente faz, né? Às vezes uma coisa no celular que você já aprendeu a fazer, você não fica pensando, faça isso, faça aquilo, já sabe. No seu trabalho, quantas coisas você não faz, já faz várias coisas ao mesmo tempo, porque aquilo já tá no modo automático, tá? E no emagrecimento é a mesma coisa, você vai precisar primeiro descobrir o que tá nesse modo inconsciente aí, que você nem imagina que tem de problemática, que te leva ao resultado que você tem hoje, seja de compulsão, seja de ganho de peso, seja de não saúde, seja de baixa autoestima, seja, né, qual for ele, sabotadores e tudo mais. Você vai precisar descobrir eles, e muitos deles não estarão tão fáceis e claros como assim, tão conscientes. Então a gente tem hoje muitas ferramentas para trazer à tona essa consciência, né? Trazer essas respostas que estão aí dentro de você, porque você tem todas as respostas, você viu, você é a pessoa que mais conhece a sua história de vida, e você é o protagonista, né, capaz de enxergar e solucionar. Geralmente eu falo com meus pacientes que eu sou apenas um guia nesse processo aí introspectivo de você olhar para dentro e trazer para fora. Então é muito importante que você entenda que nesse processo e é processo porque não é da noite pro dia, tá? É um processo para uma vida inteira. Você vai precisar olhar para dentro, trazer uma pecinha, resolver ela, depois olhar de novo para dentro, trazer outra pecinha. Isso é constante, é para sempre. Eu falo que é o que eu acredito, que o emagrecimento para muitas pessoas ele é como se fosse, e para mim foi assim, ele é como se fosse um chamado para o seu autodesenvolvimento, porque você vai precisar olhar para a sua história, né? Você vai precisar olhar para a sua infância, ver as construções que você fez ali, de apegos emocionais com a comida, né? Eu costumo compartilhar um caso particular meu, para vocês entenderem um pouquinho, né? Para ilustrar como que funciona esse trazer para fora. E foi uma coisa que eu trouxe não faz muito tempo, tá? Já fazem anos que eu trabalho com essa parte da nutrição comportamental, né? E não foi tão fácil pegar as minhas lembranças e trazer essa compreensão. Mas eu tinha um apego muito forte com bolo. Muito forte, assim, a ponto de antigamente era aquela pessoa que trocaria uma refeição por um bolo. Se tivesse um bolo na minha geladeira, toda vez que eu abrisse a geladeira, eu gostaria de comer o bolo. Eu sempre comia assim, por mais que eu conseguisse controlar a quantidade, que eu comesse um pedaço, eu queria comer à vontade, era de comer o bolo inteiro. E eu sabia que, assim, isso me deixava incomodada, porque eu não me sentia no controle, esse é o ponto, eu não me sentia no controle sobre as minhas escolhas e os meus comportamentos alimentares, tá? E é isso um dos pontos que para muitas pessoas acaba afetando a autoestima, porque você não sente controlando no controle da sua própria vida, nos seus próprios impulsos, não é uma questão só de estética. E aí, eu fazendo um exercício e trazendo à tona uma dessas pecinhas do meu inconsciente, eu lembrei de um momento exato e específico que eu estava com a minha mãe na infância fazendo bolo. Aquela coisa de mãe ensinar o filho a fazer bolo, né? E eu tenho duas irmãs com uma diferença muito pequena de tempo. Então, as minhas lembranças, né, são sempre as três irmãs juntas. Eu lembro até de minha mãe dar comida, um jantar, uma colher na boca de uma, na boca da outra, na boca da outra. Era sempre muito dividido. Então, aquele momento do bolo, eu sozinha com a minha mãe, representou pra mim ali, a interpretação, o meu apego emocional ali naquele momento foi um momento de exclusividade com a minha mãe. Um momento só meu, em que eu não precisava dividir a minha mãe com as minhas irmãs. E esse apego, esse aconchego, era o meu laço afetivo com o bolo. A partir do momento que eu identifiquei e que caiu a minha ficha assim, caramba, era isso, né? Era esse momento de exclusividade que eu buscava. Esse bolo ele começou a perder o sentido pra mim. Foi do dia pra noite? Não, mas assim, foi muito mais rápido e hoje eu não tenho mais esse apego afetivo. Eu gosto de bolo, gosto, mas eu não me importo mais. Eu penso assim hoje, né? Eu vivo sem.
Se tiver um bolo aniversário gostoso, eu como, mas não é como antes. Eu como um pedaço e me dou por satisfeita. E tudo isso foi construído, não é mágica, tá? É preciso que você embarque nesse processo, nessa viagem interna, que é olhar para o seu passado, olhar para suas feridas, né? Para que você possa solucionar aí o seu desenvolvimento, as suas questões emocionais, a sua relação com a sua imagem, a sua relação com o seu corpo, a sua relação com a comida, tá? E é muito legal ver isso, é muito bonito, porque antigamente, quando eu trabalhava só com nutrição, só entregando, né, montando junto, eu já montei um hábito de montar junto com o meu paciente o cardápio, de montar algo muito parecido para ele, que ele já tenha na rotina, né, de respeitar as vontades, de que ele gosta, porque precisa ser prazeroso, e aos poucos a pessoa pode ir evoluindo essa alimentação. Ninguém muda de uma dieta de um jeito para totalmente outro radical. Isso é muita dor, né, emocional. Isso, a chance de sustentar a longo prazo é mínima. Então eu já montava a dieta com meu paciente, respeitando e validando algumas questões, mas sem o paciente ter essa compreensão sobre os laços afetivos, ter uma compreensão de consciência sobre os pensamentos e as vozes sabotadores, sem ele ter uma real compreensão do que lhe impede realmente de emagrecer, de desconstruir alguns pensamentos e algumas sabotagens que não são reais, né? Eu brinco que o paciente está vendo o número 6, onde na verdade é um 9. Ele precisa reajustar a forma de olhar para aquilo, ele precisa mudar o significado daquilo. Então, é muito mais assertivo, é muito mais profunda a mudança, e ela acaba sendo leve, e ela é muito fácil de ser duradoura, é muito fácil de ser a longo prazo, né? E nesse meio do caminho, sempre o paciente vira a chavinha aí do autodesenvolvimento como um ato positivo, algo gostoso de ser vivido. E aí, ele tá prontinho para continuar esse processo, né? Buscando N profissionais para desenvolvendo todas as outras feridas, né? Todos os outros pontos, porque o laço da alimentação ele consegue depois gerenciando e levando a longo prazo, desde que ele tenha adquirido essas habilidades, que daí eu citei aqui da autorresponsabilidade, eu citei aqui do foco, aqui também nós temos a questão muito, muito importante, que é você tirar as vendas, né? Tem muita gente que se esconde no emagrecimento, que se esconde evitando se pesar, evitando olhar para o espelho, olhar para o seu corpo nu no espelho. Tem muita gente que evita tirar foto, ou quando tira uma foto, vê se você não se reconhece fazendo isso. Sempre meio assim, metade do corpo atrás de alguém, sabe? Meio escondido. E existem, evitando praia, evitando situações onde você precise colocar um biquíni. Existem N situações que sejam possíveis você colocar a venda nos seus olhos e não olhar para o que te incomoda. Só que quando você não olha para o que te incomoda, esse problema ele cresce, ele fica maior, tá? E aí depois você começa a estar num estágio muito grande de dor, onde aquilo incomoda muito, e aí as angústias emocionais ali pegam mais, e aí você lidar com essas angústias emocionais vai ser um desafio maior. Então, se as pessoas pudessem olhar para o emagrecimento de uma outra maneira, não deixar a coisa crescer, né? Não precisa estar obeso para procurar ajuda, não precisa estar sobrepeso para procurar ajuda. Se você às vezes você já até é dentro do peso, mas você identifica que você tem um comportamento, uma mentalidade que pode estar te levando para o outro lado. Se você está magro, às custas de coisas exatamente não muito saudáveis, de repente tomar remédio ou às vezes pular refeições, eu tenho pacientes que às vezes fazem isso, ou se você percebe que você tem uma compulsão alimentar, é importante você olhar para isso, tá? Não coloque a venda nos seus olhos, não deixe o problema crescer. Se ele já cresceu, você precisa olhar para esse problema, encarar ele de verdade, sem se autoflagelar. É a aceitação de que o problema existe na sua vida, que existe um fato importante que eu gosto de trazer, que toda dor, ela vem por um crescimento. Toda dor traz algo de bom. Toda dor traz um profundo poder para você. Então, aproveite essa dor
para gerar dentro de você o que precisa ser gerado, tá? Torne essa dor como algo construtivo para você, para a vida. E existem muitas outras habilidades que você precisará desenvolver para o seu emagrecimento. Resiliência é um deles. Tem muitos pacientes que às vezes conseguem focar por um tempo, mas depois, quando a vida traz algum problema, e a vida vai trazer, né? A vida vai trazer dificuldades que servem para o nosso crescimento. E aí, muitos acabam deixando a comida de lado, deixando aquele estilo de vida de lado, desandando, né? Que nem vocês falam, desanimei do processo e acaba colocando muitas vezes tudo a perder, tudo que você construiu ou, né, tudo que você ainda não tinha construído e coloca num buraco mais profundo ainda. Então, só com esses exemplos eu quero que vocês tragam um pouco a consciência de que emagrecimento não é só uma questão de força de vontade, de que emagrecimento não é uma questão só de fechar a boca, que é muito mais que isso. Você vai precisar saber ter ação contínua, você vai precisar ter um autoconhecimento e entender suas crenças limitantes, seus pensamentos sabotadores, como é só hoje, eu mereço, hoje eu tô estressada, amanhã eu começo, mas eu gosto muito de comer. Isso tudo vai precisar ser olhado e ressignificado, reconstruído, tá? E eu gostaria de finalizar com vocês hoje trazendo um conceito que é muito importante e decisivo no seu sucesso. E você pode usá-lo para a vida, não só para emagrecimento. Mas a nossa mente, ela sempre trabalha num modo operante buscar prazer ou fugir da dor. Para tudo. Se você associar que emagrecimento é dor, a sua chance de ter sucesso é muito pequena. Muito pequena. Então faça uma reflexão aí. O que vem na sua mente? Qual a primeira palavra, tá? Qual a primeira associação ou sentimento que você tem com a palavra dieta? Qual é o primeiro pensamento e sentimento que você tem com a palavra emagrecer? Qual é o primeiro pensamento ou sentimento que você tem com a palavra exercício? E qual é o primeiro pensamento que você tem com o seu alimento preferido, seja ele pizza, doce ou cerveja? Talvez muitos de vocês tenham respondido que dieta está associado a restrição, privação, difícil. Talvez muitos de vocês tenham associado ao exercício odeio, necessário, como obrigação, algo pesado. Emagrecimento como algo sofrido, difícil, impossível. Dor. Vários exemplos de dor. Talvez com o seu alimento preferido você tenha colocado eu amo, delícia, prazer. A sua mente sempre vai te tirar da dor e te jogar para o prazer. Se você tiver um dia estressante, um dia cansativo, se você tiver um problema para resolver, a sua mente vai fazer o quê? Tirar você da dor e te colocar onde? No prazer. E se o que você significou até o momento não está te levando para onde você quer, esse é o momento de ressignificar, esse é o momento de mudar. E isso é possível. É possível. Eu vou dar um exemplo de alguns casos que eu atendo, que é um exemplo que, assim, como a coisa vira mágica e muda do dia para a noite. Muitos pacientes que às vezes não têm um estilo de vida saudável, quando se deparam com um diagnóstico de câncer, eles mudam a dieta do dia para a noite. De forma assim, facinho, sem dor. Por quê? Porque agora a dieta significa o quê? Vida. Se ele não fizer, representa o quê? A morte. O que aconteceu na mente desse paciente? Ele mudou o significado de forma brusca a favor da vida. Então a sua mente sempre está tentando te proteger. Sempre. Só que as associações que você fez ao longo da vida para os alimentos talvez não sejam incorretas. Você vai precisar tirar uma venda dos seus olhos para ir para um lugar muito melhor e que todo mundo que chega lá fala para você, você já deve ter escutado isso, vale a pena. Não é difícil, tá? E se tiver difícil, não é esse o caminho, você não chegou lá ainda. Não é esse o caminho, não é esse o ponto de chegada. O ponto de chegada é um lugar sustentável,
é um lugar onde os ganhos são muito maiores do que estéticos. O estético é um plus, mas o seu ganho emocional, a sua sensação com você mesmo de orgulho, de vitória, de conquistas, de crenças, de capacidade, é o que faz valer a pena. E esses sentimentos todos, eles impactam em todas as áreas da sua vida, no seu profissional, no seu relacionamento, na sua família, em tudo, tá? Então, para hoje, se questione, tá? Começa a pensar se o que você tem hoje de conceito sobre dieta está sendo favorável para você ou não. E outra coisa muito importante, não é porque você ainda não chegou lá, e pode ser que você tenha tentado muitas vezes, não é porque você não chegou lá que esse lugar não existe. Não é porque você não chegou lá que você é incapaz de chegar lá. Significa apenas que você está tentando um caminho errado, ou um caminho onde você está errando em algum ponto. Significa que você não está virando no lugar certo para chegar nesse paraíso, nessa praia paradisíaca, tá? Significa que em algum ponto ali desse seu caminho você não está com os olhos atentos, os olhos abertos, o GPS está falhando. Não significa que essa praia não existe, não significa que você não pode chegar lá, porque todos conseguimos chegar lá. E não precisa ser sofrido, não precisa passar fome, não precisa ser radical. É apenas respeitar o tempo do seu processo e continuar o processo do olhar para dentro sempre e de se desenvolver sempre. Então, eu espero com esse vídeo ter te ajudado a ressignificar um pouquinho mais o que verdadeiramente é emagrecimento, que ele vai muito além do que a dieta, muito além do que o exercício, e que quem comanda esses comportamentos é a sua mente. E que para isso você vai precisar olhar para tudo isso, mas que vai valer muito, muito a pena. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha virado algumas chavinhas importantes aí. E nos vemos no próximo vídeo. Até breve.